Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim, espero que todos possam estar bem em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos dar início aos estudos da disciplina com o nome de Atos dos Apóstolos, representando os atos que os apóstolos que foram escolhidos por Deus a dedo, por meio da pessoa de Cristo Jesus, realizaram com todas as informações que eles receberam por meio da pessoa de Jesus enquanto mesmo estava sobre a terra. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro importante, não só porque ele alimenta a nossa fé, mas porque ele nos tira um pouco da parte teórica da fé, ele alimenta muito a racionalidade da fé e ele nos alimenta também por questões geográficas, o que nos direciona a aprender a forma correta de se executar a pregação ou o discipulado das pessoas que estão contextualizadas dentro de diversos cenários e ambientes pelos quais nós estamos a entregar a nossa vida por meio do sacrifício em prol do reino de Deus. E quando eu falo que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos tiram da teoria e nos colocam em prática, porque nesse livro, nessa literatura, nós vamos encontrar os apóstolos realizando ações pautadas naquilo que Jesus ensinou para eles. Uma vez que o próprio Cristo deixou uma promessa para a vida dessas pessoas, dizendo que obras maiores essas pessoas realizariam. Então agora chegou o momento desse público pegar não só as experiências que eles tiveram com Jesus, não só os ensinamentos teóricos que eles receberam de Jesus e pôr em prática e visualizar por meio das suas próprias mãos, por meio das suas próprias ações, deles serem ferramentas vivas, ativas e diretas de como o nome do Senhor ele pode ser glorificado na vida daqueles que decidem sair do local teórico e partir para o lugar da prática. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos ensinar que saber uma informação ou ter um conhecimento, ele não é nada se nós não executarmos os mesmos. É aquilo que o apóstolo Tiago ele vai nos ensinar. A fé, uma vez gerada e não praticada, logo ela é assassinada. O apóstolo vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então, uma vez que eu obtenho a fé por meio da teoria, eu preciso exercer a prática para que essa fé ela possa manter-se viva na minha vida. Quando eu falo de contexto histórico, é porque o Atos dos Apóstolos vai me dar um contexto histórico de como a igreja ela saiu de um ambiente reservado no cenáculo, de como uma igreja ela saiu de um ambiente de poucas pessoas apoiando a Jesus enquanto ele estava sendo crucificado, uma vez que a grande maioria das pessoas que cercavam Jesus estavam ali gritando crucificam, e a grande maioria dos discípulos que Jesus tinha ao seu redor havia os abandonado, outros traído, não é verdade? Então como é que uma igreja ela consegue sair desse contexto de falência, de perseguição, de humilhação, de vergonha, de escárnio, porque a cruz ela oferecia isso para os que eram crucificados, vergonha, escárnio, porque a cruz ela não era só um método de matar o físico de uma pessoa. A cruz ela era um método utilizado para se matar o nome da pessoa que estava sendo crucificada. Então, quando Jesus ele é crucificado em cruz, quando ele recebe ali a morte de cruz, Roma e os judeus que estavam gritando ali crucificam, não estava só querendo matar o corpo físico do Cristo, eles estavam querendo apagar de modo perpétuo o nome de Jesus da face dessa terra. Só que o tiro dessas pessoas sai pela culatra, não é mesmo? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer que a este que tentaram matar o nome, que tentaram tirar a história que ele executou durante a sua vida, a este foi dado um nome que está acima de todos os nomes, a saber, Jesus Cristo
de Nazaré. Então você consegue visualizar a intenção desse público. Então como é que a igreja ela consegue sair desse ambiente de vergonha e escárnio para aquilo que hoje ela se transformou? Então não existe, pessoal, futuro sem a presença de um passado. Não tem como eu construir coisas novas se eu não me voltar às coisas velhas. Então o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai ensinar uma igreja que pretende romper, que pretende evoluir, que pretende fluir, né, de como essa igreja saiu de um ambiente ruim e se transformou em um ambiente de salvação perpétua para as pessoas que dentro dela se encontram em prol de buscar uma palavra de salvação. Então, o Atos dos Apóstolos vai me ensinar a fazer no futuro por meio das ações de pessoas do passado. O terceiro ponto é o ponto geográfico, né? Porque dentro do livro dos Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar esse público pregando em Jerusalém, nós vamos visualizar esse público pregando na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos visualizar um povo obedecendo a uma ordem direta de Cristo, de pregar durante a sua estadia aqui na terra, nesses locais, porque Jesus mesmo vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto vocês venham ser revestidos de poder. E uma vez revestidos de poder, eles pregariam em Jerusalém e depois Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então você consegue visualizar a igreja evoluindo nos cantos geográficos que pareciam ser impossíveis de ser alcançados, porque é no livro dos Atos dos Apóstolos que muitos paradigmas são quebrados, porque nesse livro você vai visualizar a palavra chegando entre os judeus e você vai ver essa palavra chegando entre os gentios. Então, geograficamente, é o momento onde nós visualizamos essa palavra, ela se expandindo, alcançando todos os povos e todas as nações. Beleza? Então, pegue aí o seu caderno, a sua caneta e tome nota de tudo aquilo que nós ainda vamos discursar durante esse período em que nós passaremos juntos aqui. Beleza? Vamos seguir. O primeiro slide que eu separei para nós trabalharmos aqui é a parte introdutória, né? Que vai dizer: o livro é a impressionante narrativa do nascimento na fé no Senhor Jesus, pela comunhão dos reunidos, na promessa do Espírito Santo ser derramado, em ponto dele ser chamado de igreja. Deixa eu só pegar o meu marca-texto aqui, que eu gosto de usar durante as minhas aulas, para ficar um pouco mais claro aquilo que eu quero trabalhar com vocês. Então aqui, o livro é a impressionante narrativa do nascimento na fé no Senhor Jesus. Não é o nascimento do Senhor Jesus. Por que que o livro de Atos ele vai trabalhar a ideia de uma fé pautada no nascimento no Senhor Jesus? Porque até o presente momento, a fé que esse público tinha era uma fé pautada nos ensinamentos de Moisés, né? É claro e evidente, eu não quero que vocês entendam essa minha fala de modo errônea, porque eu não estou aqui dizendo que Jesus vai invalidar a lei mosaica. Eu estou dizendo que no livro do Atos dos Apóstolos, a fé, aquela fé que nasce agora, é uma fé pautada nas ações do Cristo, de Jesus. Até porque no período em que Jesus transita sobre essa terra, ele vai se deparar com muitas tradições. Então esse povo, ele está acostumado a viver a tradição farisaica, que foi uma inversão daquilo que Moisés tinha dito lá atrás, e Jesus, quando ele vem, ele bate muito de frente. Ele quebra, né, esse tradicionalismo pautado em uma religiosidade tola e burra, que só escravizava as pessoas. E ele vai quebrando essa metodologia de pensamento na emenda. Então, no Atos dos Apóstolos, esse público que recebe os apóstolos dentro de suas geografias, eles também vão sendo quebrados na emenda. Eles vão perceber que a fé pautada em Cristo, ela liberta. Ela não escraviza. A fé pautada em Jesus, ela nos aproxima de Deus e não nos afasta de Deus, porque a lei que Moisés nos apresenta, ela aponta qual é o nosso pecado.
E a fé que Jesus nos apresenta, ela vai nos apontar como eu posso resolver o problema gerado pelo meu pecado. Então Moisés me apresenta a punição pelo pecado e Jesus me apresenta o perdão possível mesmo diante do pecado. Então a lei me apresenta a condenação e a graça me apresenta o perdão, a regeneração e a adoção. Então, em Atos, eu aprendo, por meio da fé que nasce em meu coração, como o Jesus me liberta. Me liberta não me condenando, apontando o meu erro, mas me liberta apontando o antídoto para o meu pecado, para a minha falha, como também para o meu erro. Como é que Jesus faz isso? Ele apresenta isso pela comunhão dos reunidos. A igreja que nasce agora em Atos dos Apóstolos é uma igreja que tem um pilar. Qual pilar? Não é o pilar da divisão, tá? É um pilar da comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é um alimentando a fé do outro. Comunhão é um estendendo a mão para o outro. Comunhão é um tendo empatia pelo outro. Não é a situação como era muito visto, né, no momento que precede a presença de Cristo na terra e muito em consequência das suas ações também, era a fé pautada no seguinte: fulano errou, apontemos o mesmo, levemos ele em praça pública e vamos apedrejá-lo para que o erro dele sirva de exemplo para que outras pessoas não venham a errar. Então, o que precede a Jesus é o seguinte: eu errei, mereço ser punido com morte, para ficar de exemplo. Com Jesus e aquilo que ele propõe na comunhão dos reunidos é o seguinte: você errou, se aproxima, para que por meio dessa aproximação você possa se restaurar. Então, o que a vida que precede a vinda de Jesus me ensina? Você pecou, você se afasta. Você pecou, eu te afasto. Você pecou, eu te crucifico. Com Jesus e a comunhão dos reunidos, você pecou, eu te aproximo. Você errou, eu te aproximo. Você falhou, eu vou me aproximar de você. Com a lei que precede a Jesus, você pecou, eu não quero contato. Com Jesus, você pecou, eu quero contato. Tá? Tem uma fala no livro, no filme Os Papas, e fica aqui até uma indicação para vocês, né? Tá lá na plataforma do Netflix, aonde o Francisco vai dizer que quanto maior o pecado, maior deve ser o acolhimento. Então é dessa forma que Jesus vai criar a igreja, acolhendo pessoas que foram abandonadas, aproximando pessoas que foram rejeitadas, descartadas, marginalizadas, tá bom? E outra situação do livro do Atos é a promessa do Espírito Santo ser derramado, porque por meio desse derramar intenso do Espírito Santo, essa que seria chamada de igreja teria condições de fato de fazer a obra, de romper, de alcançar outros povos, tá bom? Até porque o Jesus, ele só libera esse público, pessoal, para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, tá? Então, uma vez que a promessa se cumpre, eu cumpro a promessa, ok? Até aí, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para o nosso próximo tema. 3 aspectos fundamentam, os registros do livro. Qual é o primeiro? A ascensão de Jesus. O texto sagrado, ele vai nos apontar que Jesus ele é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita, não é isso? Ao terceiro dia ele ressuscita e se apresenta diante de uma multidão de aproximadamente 500 pessoas, segundo o relato do apóstolo Paulo na carta que ele manda à igreja de Corinto. Então, 500 pessoas visualizam esse Jesus, né, ressurreto, se assentam para uma EBD com Jesus, né, come um peixinho à beira do mar. E Jesus, ele salienta uma vez mais tudo aquilo que ele já tinha dito antes da sua crucificação. Essas 500 pessoas escutam de Jesus a ordem: vão para Jerusalém, fiquem lá até que vocês possam ser revestidos de poder, depois preguem e pintem o 7 e o 17. É isso?
Então 500 pessoas visualizam Jesus ressurreto, discipulando, ensinando, direcionando e sendo assunto aos céus, sendo conduzido aos céus, tá? Então o livro me mostra que o que Jesus falou que iria acontecer com ele, de morte e ressurreição, aconteceu, tá? Então se Jesus ele morre e ressuscita, cumprindo-se aquilo que ele tinha dito, ele está afirmando no momento da sua ascensão algo que iria acontecer posteriormente. Porque quando ele sobe, qual é o comunicado daqueles que conduzem Jesus até os altos céus? O comunicado é: não fiqueis espantados, porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vai ser o mesmo Jesus que vocês vão vir descer. Então, só no momento da ascensão de Jesus, é uma forma dele dizer: assim como eu falei que iria morrer e ressuscitar, e morri e ressuscitei, assim também eu vou cumprir essa palavra, que com os mesmos olhos que vocês estão me vendo subir, vão ver eu descer. Ou seja, ele há de voltar. Então, no momento da ascensão é uma promessa: eu estarei indo, porém, em breve eu estarei voltando. Segundo ponto é a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, ela se condiciona ali no período da festa de Pentecostes, né? Período onde as pessoas afluíam para Jerusalém para comemorar uma das 3 grandes festas, a saber, a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes, né? Então eles estavam ali para comemorar essa festividade da colheita, um momento de alegria, de festividade, de expressar gratidão a Deus por todos os benefícios que ele tinha ofertado para esse público. E ao término dessa festividade, de acordo com o texto, o Espírito Santo desce diante de uma casa onde 120 pessoas permaneceram fiéis à promessa. O texto vai dizer que eles oraram, o contexto histórico vai dizer que eles liam a palavra, porque a história ela vai dizer que todo dia de Pentecostes o povo se reunia para ler o livro de Ruth. Então eles estavam ali orando, lendo a palavra, se consagrando em um aspecto de comunhão, porque estar em Jerusalém não era tarefa fácil, não era um cenário confortável, não é mesmo? E esse público estava ali em caráter de obediência, e eu tenho plena certeza que dentro daqueles 120 sempre existia uma meia dúzia de 3 ou 4 que pensavam em desistir. Quem não pensaria, não é mesmo, em desistir? Uma vez que está ali, passa um dia, passa 2, 3, 4 e nada acontece. Eles oram e nada acontece. Eles buscam e nada acontece. Olha pela janelinha, vê a cidade enchendo. A sensação de morte, de medo toma conta do coração. E é nesse momento que a comunhão ela é importante, né? Enquanto um pensa em desistir, o outro pensa em animar. É aquilo, eu seguro na tua mão, você segura na minha, a gente vai chegar até o propósito estabelecido pelo Pai. Então, dentro desse contexto de obediência à ordem que Cristo tinha dado, dentro desse ambiente de oração, de leitura da palavra, que é consagração, dentro desse ambiente de comunhão, de fortalecimento, o Espírito, ele desce. E quando desce, ele desce fazendo uma lenha terrível, né? Porque aquele que outrora havia negado para não morrer, agora é tão cheio do Espírito Santo que não está preocupado com a sua morte. O que importa para ele é pregar a palavra. Antes do Espírito, eles estavam acomunados dentro do cenáculo com um medo terrível. Depois do Espírito Santo, eles não estão nem mais aí para suas próprias vidas. Eles querem colocar a cara no sol, dizer que Jesus salva, cura e liberta e salvar almas para o reino do eterno. Então, entenda que o medo que nós sentimos não é pelo tamanho do chamado, mas pode ser pela pouca quantidade do Espírito Santo. O meu medo está muito atrelado ao nível baixo de espiritualidade. O terceiro ponto é uma extraordinária difusão do cristianismo. Tá? O que passa a acontecer aqui? O cristianismo começa a romper. E como é que o cristianismo rompe? Com um pregador renomado? Não. Com um grupo de música renomada? Também não. A difusão do cristianismo ele se dá por meio da ação de homens e de mulheres que
queriam fazer o negócio acontecer. Porque, a priori, esse público estava em Jerusalém, correto? Pregando a palavra, quando a ordem era, olha, pregou aqui, mete o pé, rala, vai seguir a sua caminhada. Só que o que ocorre? Até Atos, capítulo 2, de Atos 2 até Atos 6, está esse povo ali, né? Muito cômodo em Jerusalém. E aí, Deus, para movimentar esse grupo que estava acomodado, né? Só Pedro ganha 8.000 almas para Jesus. Então, tem uma igreja ali de aproximadamente 8 cabeças. Está cômodo para eles, né? E agora eles precisam, da linha. E como é que Jesus faz para eles dar linha? Manda uma perseguição. Manda uma confusão no meio do arraial. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é Jesus permitindo a confusão entre eles. Preciso difundir, precisa romper, precisa avançar e eu não faço. O que o Pai faz? Permite uma contenda entre os próprios irmãos. A primeira guerra que acontece é interna. É um querendo comer o outro. Existe agora uma contenda interna. A casa agora entra em contenda. Qual é a contenda? A viúva dos gentios com a viúva dos judeus. Quem eram os culpados? Os apóstolos. Qual era a acusação? Os apóstolos estão privilegiando primeiro as judias e depois as gentias. Então nós achamos que está tendo acepção de pessoas. Então isso não está certo. Então é melhor resolver. Então olha a primeira crise. A primeira crise é interna. Você tem que ir e não vai. Tem que fazer e não faz. Como Deus te ama e quer que você rompa, crise interna. Fechou o tempo na casa de Noca, né? Agora o pau está cantando dentro da casa de Noca. Aí eles precisam resolver a causada que está ali dentro. Qual é a solução? Precisamos levantar outras pessoas, porque ou nós servimos a mesa, ou nós servimos o pão, que é a palavra. E aí eles levantam diáconos para poder exercer o seu papel. Agora o diácono serve a mesa, o problema da casa é resolvido, né? O problema na casa de Noca é solucionado. Agora os apóstolos ensinam, os diáconos servem. Mas entre eles existem dois personagens que fazem a diferença. Primeiro é Estevão. Ele tem tempo suficiente para servir na mesa, como tem tempo suficiente para poder pregar a palavra. Serviu a mesa, o tempo que me sobra, prega a palavra. No momento em que ele prega a palavra, pregam ele na pedrada. Então agora Estevão, ele é assassinado por pregar a palavra, tá bom? E nesse momento em que ele é morto, assassinado, cruelmente falando, é o segundo tipo de dificuldade. Porque olha a visão de Deus. Coloquei problema interno. Eles resolveram o problema da casa, mas não resolveram o problema da obra. Olha a situação. Deus disse, pregue em Jerusalém, depois Judéia. Eles estão em Jerusalém. Jesus vai e permite a confusão. Eles resolvem a confusão, mas não resolvem o problema. Qual era o problema? O problema não era a confusão na casa, o problema é eles não irem pregar a palavra. Então eles só resolvem o problema. Dão um paliativo, tapam o sol com a peneira. Aí Deus olha lá de cima e fala, poxa, vocês resolveram a confusão, mas o problema continua. Já que o problema continua, a perseguição vai vir de modo dobrado. Qual é a segunda perseguição? Agora Deus levanta Saulo como sua ferramenta viva e eficaz para poder fazer com que esse povo flua na obra de Deus. E aí Saulo agora tem uma carta de recomendação para entrar, matar, roubar e destruir. Quando o negócio esquenta, aí o que esse público faz? Bota 10 e rala. Aí Deus fala, eu tive que aumentar o problema a ponto de vocês não conseguirem resolvê-lo para que vocês pudessem sair. Então olha como é que Deus faz, né? Tem momentos que Deus aumenta o nível da guerra para fazer com que você não tenha como resolvê-la, para que você possa fazer o que Ele quer que você faça. Aí todo mundo mete o pé, acontece uma dispersão. Né? Por quê? Porque o problema foi maior do que a minha capacidade de resolver. Então Deus não manda pregador, Deus não manda cantor, Deus não manda nada. Deus não faz conferência, Deus não faz congresso, Deus não faz vigília. Deus traz problema. Primeiro problema é um alerta, confusão interna. Segundo problema é uma perseguição externa.
Então, ou eu aprendo na primeira, ou eu vou aprender na segunda. O povo aprendeu na segunda. Aí Filipe vai, Samaria. Lá ele pinta o 7:17, depois vai para o eunuco, e aí o cristianismo começa, de fato, a romper e a alcançar outros locais de destaque. Amém, pessoal? Tudo certo? Vamos para o nosso último tópico aqui e assim concluirmos nossa aula. Vamos lá. O livro se divide em duas partes. Tem foco na propagação das boas novas por Pedro na Palestina e aponta a expansão da igreja com as viagens missionárias por Paulo. Quem foi Pedro dentro desse balaio aí? Pedro, deixa eu botar uma outra cor aqui para ficar mais viva. Quem foi Pedro dentro desse negócio? Pedro foi o pregador. Aquele pregador itinerante, né? Que rompe barreiras, que entra onde ninguém pode entrar, que vai onde ninguém vai. Então, Pedro é aquele pregador, é o itinerante. Qual é a função de Pedro? Levar a palavra. Pedro, ele tinha essa capacidade, isso fica muito claro lá em Atos 2, quando ele sai em defesa, né? Em defesa daquilo que estavam acusando a igreja. Então, todo mundo embriagado, não, aqui está todo mundo cheio do Espírito Santo. E já que estamos cheios do Espírito Santo, toma que é de graça, aceitem a Jesus, que é o melhor para vocês. 8.000 almas se convertem. Então, Pedro, ele é o pregador, muito por conta da promessa que Jesus tinha feito para ele lá atrás. Qual foi a promessa que Jesus fez para Pedro lá atrás? Vou contar até 5 para você pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrou? Lá no chamado do cara. Pegou peixe, Jesus disse, te fareis pescadores de homens. Então Pedro agora chegou o momento dele exercer essa promessa. Quem vai propagar as boas novas? Pedrão. Por quê? Porque ele tem promessa. Porque esse é o chamado dele. Qual o chamado dele? Ganhar almas. Quem prometeu isso para ele? Jesus, lá no início da sua caminhada. Lá no início, Jesus chamou ele para ganhar almas. E agora chegou o momento do camarada cumprir, né, ou receber a promessa da parte de Deus. Então, Pedro era o pregador, o evangelista, o ganhador de almas. E Paulo? Paulo era aquele missionário, né, que executava as suas viagens. Pedro, ele ganhava as almas e Paulo discipulava elas. Paulo, por exemplo, vai fazer 3 viagens missionárias, com o intuito justamente de colher, de discipular, de ensinar essas pessoas que estavam sendo alcançadas pela pregação do Pedrão. Então você consegue visualizar que é uma engrenagem. Enquanto um prega para ganhar, o outro ensina para poder manter. Então não tem como na obra todo mundo querer ser pregador. Porque se todo mundo for pregador, quem vai ensinar? Quem vai discipular? Quem vai manter essas vidas? Da mesma forma que em toda a obra não tem como você só ter quem ensina. Porque se tiver só quem ensina, vai ensinar para quem? Se não tem quem ganha as almas. Então é uma grande engrenagem, onde nenhum é melhor do que ninguém. Onde todos estão executando o seu serviço, o seu papel, dentro de um mesmo propósito, que é fazer com que o reino de Deus venha alcançar um cenário de exaltação. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham condições de separar um tempo na agenda de vocês para analisar as informações que aqui foram dadas. É claro que isso é só um apontamento. Outros pontos da disciplina vão vir e chegar até vocês e que essa disciplina possa ser produtiva para a sua caminhada, para o seu ministério, para a sua chamada, como também para a sua casa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Beijo grande. Fiquem todos na paz.